E aí galera, aqui é o seu amigo de sempre, Alex Marques, na sua timeline, para mais um episódio das Terças de Crescimento. Então se prepare, vem com a gente nessa jornada. Sejam muito bem-vindos, tome os seus assentos, prepare o seu café, sua água, deixe esse bate-papo rolando, onde você estiver, no trabalho, em casa, no carro, no ônibus, no metrô, pois agora é hora de muito aprendizado. É isso aí galera, aqui é o seu amigo de sempre, Alex Marques, chegando na sua timeline para mais uma de nossas Terças de Crescimento. Cuidado, talvez você é aquela pessoa que vai muito atrás do que sente. Não é porque você sentiu que você deve acreditar, não é porque você sentiu que você deve agir. Não se engane, sentimento não é convite para ação. Sentimento é advertência para prestar atenção. O problema é quando deixamos que eles, os sentimentos, guiem as nossas decisões e escolhas sem questionamento. Os sentimentos, se não forem devidamente administrados, podem e com certeza vão atrapalhar a nossa percepção dos fatos, influenciando a realidade que construiremos a partir deles. Uma decisão simples em qualquer outro contexto, por conta de um sentimento, pode se tornar a mais trabalhosa e também a mais dolorosa possível. Você não conhece pessoas que têm dificuldades, tomaram decisões no calor do momento, no calor da emoção? Você nunca ouviu aquela frase, ai meu Deus, por que eu não pensei melhor? A emoção não é para te empurrar para a ação, ela é para te fazer pensar a respeito dela. E nessa minha caminhada de desenvolvimento pessoal, eu tenho atendido e conversado e ouvido muitas pessoas que têm feito seus relatos de decisões talvez impensadas, de escolhas mal feitas, porque foram baseadas no que estavam sentindo, no que estavam vivenciando naquele determinado momento. Falando em confiabilidade. O que estou sentindo é confiável? Um dos grandes erros que cometemos é darmos ouvidos e acreditarmos muitas vezes cegamente aquilo que nós estamos sentindo, sem questionar. Os sentimentos têm um propósito muito relevante, pois são a forma que o cérebro encontra para avaliar se algo que está acontecendo em nossa vida é bom ou não. Eles são, na verdade, avisos, sinais, mecanismos de feedback, para que possamos saber se as coisas estão indo bem ou não, a fim de que possamos nos preparar para lidar com elas da melhor maneira possível. Não confunda, sentimento não é convite para ação, ele é uma chamada de atenção. Quando baseamos a nossa vida no que estamos sentindo, não respondemos de forma objetiva, de forma prática. Talvez até, podemos dizer, de forma consciente. Nos perdemos entre altos e baixos, andando como que em círculos, sem rumo, sem direção, podendo inclusive nos tornarmos verdadeiras bombas relógio emocionais. Prestes a explodir a qualquer momento, tamanha inconstância que nós vivemos. Um fato muito importante a se considerar é que não existe sentimento bom ou ruim. O que existe são reações boas ou ruins a esse sentimento. Então, cuidado, talvez você está dizendo assim, o que eu estou sentindo agora é ruim. Não, o ruim é o que você vai fazer a partir do que você está sentindo. Eu aproveito e trago a seguinte pergunta. Como você está se sentindo? Responda para você mesmo. Com qual sentimento você está tendo dificuldades neste momento? O que está acontecendo? Descreva a situação e como você está reagindo a ela. É muito importante esse apontamento, você anotar isso, porque o autoconhecimento, ele nos abre os olhos, a autoconsciência, ela nos dá poder, ela nos dá condições de nos avaliarmos e entendermos onde precisamos melhorar em todas as situações. Sou um profundo defensor do autoconhecimento. Então, anote, faça um diário, escreva. É uma forma muito importante, uma forma muito poderosa de você se equipar para lidar com o problema. Os nossos problemas não estão nos sentimentos em si,
mas na forma como reagimos a eles. Temos a tendência de julgar o sentimento e tentarmos enterrá-lo, sabe? Escondê-lo, como se ele fosse o vilão da história, o responsável por todos os nossos dilemas. Mas cuidado, tá? O sentimento sozinho não faz nada. O sentimento não tem culpa de nada. Ele está apenas te dando um sinal, ele está apenas te fazendo um apontamento. As tuas decisões, as tuas escolhas são feitas porque você assim o quis. Eu venho dando algumas aulas nos últimos tempos e eu venho falando que os dois grandes poderes não nos são tirados, que é pensar e escolher. E aí eu ouço pessoas dizendo, eu agi sem pensar. Desculpa, você não age sem pensar. Você pensa antes de agir, essa é a diferença. O problema é que na hora de fazer a escolha, você dá muito mais ouvidos ao que está sentindo do que ao que aconteceu de fato. Se você questionar, por exemplo, uma pessoa vai lá e age com você da forma que você não gostaria, que você não esperava, e se você questionar a si mesmo, realmente tem necessidade de eu me estressar dessa forma a ponto de reagir dessa maneira, você vai ver que não tem. Você pensa, o problema é que você faz uma escolha baseada no calor da emoção, baseada no impulso emocional, né? E não baseada no que você pensou. Você pensou e disse, eu vou agir, eu vou revidar. Quando alguém te chama, por exemplo, de feio, aí você se afeta e você pensa, vou revidar, você revida. Agora, se você pensar, mas a opinião dessa pessoa é tão importante assim, ela tem um efeito tão poderoso assim na minha vida, afinal de contas, eu estou me importando pelo que ela disse ou o que ela disse acessou na minha vida? Algo não resolvido. 95% das vezes, o que nos incomoda não é o que as pessoas dizem, mas o efeito que isso provoca. Por quê? Porque acessa alguma coisa não resolvida nas nossas vidas. E é aqui que está o grande segredo. Quando alguém te ofende, quando alguém fala algo para você, pejorativamente, você se afeta por isso, por quê? Porque a pessoa falou? Não, querido, desculpe. Provavelmente você se afeta porque algo em você não foi bem resolvido. Você pode dizer o que você quiser de mim, eu tenho um ditado que eu levo comigo como mantra, a sua opinião é igual a nariz. E uma outra parte do corpo que eu não vou dizer, é claro, cada um tem o seu, faz deles o que quer. Então cuidado, antes de você agir, tome cuidado, valide o que você está querendo fazer, para ver se realmente procede. Aqui eu trago algumas reflexões. A grande pergunta, ou a pergunta de $1 milhão, como se fala, é a seguinte: você reage de forma saudável ao que você está sentindo? Você precisa fazer essa avaliação. Você precisa ter essa resposta. Como você lida com as pessoas que não agiram muito bem com você? O que você sentiu com o tratamento que te deram? Sabe quando alguém faz você se sentir desconfortável, incomodado? Enfim, como você lida com isso? Você consegue confrontar essas pessoas sem excessos ou prefere enterrar o que está sentindo que aconteceu? A sua atitude fala muito, mas fala muito a respeito do seu modus operandi. A sua atitude fala muito de como você lida com os sentimentos. A forma como costumamos reagir ao que sentimos mostra como fomos treinados. Eu já vi pessoas, por exemplo, eu estava dando um treinamento esses dias e falava sobre gestão de conflitos. E eu perguntei assim, o que vem à mente de vocês, como vocês encaram a expressão conflitos? Aí teve um colega lá que disse assim, eu não gosto muito, eu saio de perto. E conflito para mim é uma coisa ruim. Não, conflito não é ruim. Pode ser ruim, é o que vem a partir do conflito. Conflito é apenas duas opiniões, talvez são opostas. Está tudo certo. É um diálogo, é uma discussão. O problema é a briga. É a guerra, vamos dizer assim. Óbvio que nos últimos tempos a propagação midiática da palavra conflito não tem sido a mais adequada e as pessoas acabam criando uma confusão. Conflito é uma divergência de ideias. A forma como nós tratamos essa divergência de ideias, sim, isso pode ser extremamente prejudicial e altamente problemático. Uma escolha, como sempre, é uma escolha individual dos personagens nesse teatro. A forma como costumamos reagir ao que sentimos mostra o modus operandi, a forma padrão na qual nós somos treinados. Temos sido treinados a querer o rápido, o fácil, o curto e o simples, mesmo que nos custe caro. Então, como você lida com o desconforto? Você, de repente, foge, você se
narrativa de lidar com questões desconfortáveis. Só quero te lembrar uma coisa. A vida não é um conto de fadas. A vida não é um mar de rosas, e se fosse, rosas têm espinho. Então o teu mar viria com alguns espinhos. Então as coisas não vão fluir do jeito que você sempre quer. Eu já passei por isso, já tive que vivenciar esse aprendizado. Tem situações que nós fazemos tudo, nos preparamos, nos equipamos, somos prudentes e ainda assim elas fogem do nosso controle. Mas o nome disso é vida real. A única coisa que podemos controlar, de fato, é como reagimos ao que nos acontece. Os sentimentos que são chamados ou ditos negativos não são um chamado à ação, como eu falei há pouco, mas são agentes de advertência e os agentes preferidos que a vida lança a mão para inspirar e promover mudanças. Então não se iluda. Sentimento negativo não é convite para ação, mas é uma advertência para a sua atenção. E normalmente sentimento negativo é o agente principal que a vida gosta de convidar para promover mudanças. O desejo de ter apenas experiências positivas é, na verdade, algo prejudicial, nocivo e negativo. Pois a vida não é feita apenas daquilo que queremos. E aí eu reforço e valido uma declaração. Sucesso não é tudo acontecer como queremos, mas aprender a lidar com questões fora do nosso controle, inclusive administrando imprevistos. Essa é uma declaração que eu escrevi avaliando a minha caminhada. Sucesso não é tudo acontecer como queremos, mas aprender a lidar com questões fora do nosso controle, inclusive administrar imprevistos. Sucesso é isso. Ah, o fulano teve sucesso, Beltrano teve sucesso, Cicrano teve sucesso. Perfeito. Porque eles aprenderam que nem tudo seria do jeito que eles queriam, aprenderam a lidar com questões fora do controle deles e principalmente aprenderam a lidar, administrar e contornar imprevistos. Isso é sucesso. É só você olhar o esporte, por exemplo. Você olha uma corrida, quem nunca viu as corridas de Fórmula 1 com Ayrton Senna, em que quebrava câmbio, quebrava diferencial, o carro vinha literalmente sendo controlado pela habilidade, pelo esforço físico e capacidade do piloto. Teve uma corrida do Ayrton Senna que ele desce do carro, quem mal consegue caminhar, tamanho o desgaste e a exaustão muscular e mental que ele teve para conduzir o carro até o final. O carro literalmente com o câmbio quebrado e outras partes não funcionando. Mas por quê? Porque ele conseguiu administrar imprevistos. Talvez ele estava sentindo pânico, certamente estava preocupado, tenso, irritado, chateado, mas ele conseguiu controlar isso, ele conseguiu administrar isso. Isso é o caminho do sucesso. Isso é vida real. Não se conforme em apenas confiar nos seus sentimentos. Desenvolva o hábito de questioná-los sempre. Questione o que você está sentindo sempre. Pareça isso bom ou mal para você. Você pode estar tendo sentimentos que você considera bons ou ruins. Questione sempre. Porque talvez você não percebe, mas você acaba se inebriando quando as coisas vão bem demais e quando você está se sentindo bem demais. E é ali que nós tomamos as decisões talvez mais catastróficas. Né? Às vezes você diz sim para uma pessoa no momento de euforia. Quando passa aquele momento, você diz, por que eu falei aquilo? Você foi movido pelo momento, pelo que estava sentindo. Não se conforme em apenas confiar nos seus sentimentos. Desenvolva o hábito de questioná-los. Sempre. Isso nos ajuda a compreender o nosso cotidiano mais básico para que possamos criar novas possibilidades mais coerentes e interessantes. E por que não dizer mais instigantes para a nossa vida. Tudo que somos é de nossa inteira responsabilidade, tanto quanto tudo que nós conquistamos. Por isso é imprescindível sabermos lidar com os nossos pensamentos e sentimentos geradores de emoções, por mais desconfortáveis que possam parecer. Eu tenho uma frase em que eu digo assim, o nível que nós atingimos, a altitude que nós alcançamos, tem relação direta com as escolhas que nós fazemos. Os resultados nos quais nós orbitamos são frutos das escolhas que nós fazemos. Então pense nisso, cuidado com as suas escolhas, principalmente aquelas que estão mobilizadas pelo que você está sentindo. Sabe? Tome cuidado. Quando você estiver sentindo, evite tomar decisões. Dê tempo ao tempo. Insira a variável tempo
Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Insira a variável tempo na sua equação. Você vai ver que a escolha que você vai fazer é diferente da que você talvez faria nesse momento. Quando temos consciência e domínio das nossas reações, nós temos domínio das reações e não das emoções, mesmo as mais emocionais, potencializamos a chance de levar uma vida plena e extraordinária, reunindo mais condição de fazer nossas escolhas com consciência, lucidez e assertividade. Não temos o controle de todas as nossas experiências, mas temos um poder soberano e que jamais nos será tirado, de escolher como interpretar, como reagir e como lidar com elas. O que define a proporção do impacto que causamos no ecossistema em que estamos inseridos. As escolhas que você faz promovem um impacto, ajudam você a causar um impacto no ecossistema que você pertence. A pergunta é, as escolhas que você está fazendo têm causado mais um impacto positivo ou mais um impacto negativo no ecossistema que você faz parte? A forma como escolhemos administrar o que estamos sentindo é decisiva em todos os aspectos. E aí eu trago uma frase de ninguém menos do que o Dr. Augusto Cury, famoso psiquiatra e escritor brasileiro. A solidão na era das redes sociais é atroz, densa e asfixiante. Como não sabemos ter um diálogo inteligente e relaxante com os outros ou até mesmo com nós, pensamos muito, porém sem qualidade. Nós precisamos aprender a controlar o que pensamos. Pense sim, mas pense com qualidade. Não deixe que o que você está sentindo leve você a ter pensamentos disfuncionais e nada produtivos. Por conta disso, acabamos nos cobrando de forma absurda e excessiva. Pergunte para as pessoas ao seu redor se elas também se cobram demais. Isso acaba promovendo níveis de exigência irreais, autopunição e fragmentação da autoestima. Como você bem sabe, nós temos as nossas pílulas de autoestima que são disponibilizadas todas as semanas através do TikTok, do Instagram e do Snapchat. Porque muitas pessoas estão passando problemas e às vezes por isso que nós acabamos de falar. 7 dicas para que você seja o autor da sua própria história. A primeira delas, aprenda a se reconhecer como ser humano único e exclusivo. Obviamente, reconheça também suas virtudes. 2, aprenda a gerir os seus pensamentos e as suas reações aos eventos. Filtre os estímulos estressantes. 3, desenvolva a capacidade de pensar antes de reagir aos focos de tensão. Não é porque você está no calor do momento, você está no momento de tensão, que você vai sair reagindo. Não, pense antes de reagir. 4, faça escolhas sabendo que toda escolha implica em perdas, não apenas em ganhos. 5, seja você mesmo, sendo capaz de tirar as máscaras sociais, sendo transparente e reconhecendo conflitos, fragilidades e atitudes complexas, para não dizer estúpidas. 6, desenvolva a habilidade de não desistir da vida mesmo quando o mundo desaba sobre você. Aqui nós podemos comparar a resiliência, a capacidade de se reconstruir nos momentos de... Então isso é muito importante para que você seja o autor da sua própria história. 7ª e última dica. Aprenda a liderar a si mesmo, ao invés de ser controlado pelo ambiente, pelas circunstâncias e pelas ideias perturbadoras. Todos nós somos artistas no teatro da vida e também somos os únicos responsáveis que escolhem que tipo de atuação teremos. Eu finalizo a nossa terça de crescimento, eu finalizo o nosso episódio de hoje, trazendo para você essa reflexão. Que tipo de ator você tem sido no teatro da vida? Se você fosse fazer uma avaliação da sua atuação no palco da vida hoje, qual nota você se daria? Eu deixo essa tarefa para você. Aguardo você na próxima terça de crescimento. Lembrando que estamos juntos no YouTube e no Facebook. Tamo junto. Galera, foi um prazer estar com vocês nesse episódio de podcast. Lembrando que nós estamos juntos nessa jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, clarificação do nosso propósito.
Não há protagonismo se não estivermos conectados com o nosso propósito. Desenvolvendo pessoas através da educação socioemocional para que descubram o seu propósito e, através dele, impactem o ecossistema do qual elas fazem parte.